Bom, então eu vou dar continuidade no vídeo. É, vou dar continuidade no vídeo e vou aproveitar um ensejo aqui de um amigo que nos disse o seguinte: por que, que a economia, né? Por que, que o sistema econômico não é o não é não é não é o responsável, né? Pela situação do mundo, né? É o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Falando aí do capitalismo, né? Qual afinal de contas é a importância dele no mundo, né? Você vê que ele mesmo ele mesmo se contradisse, né? Se contradisse, né? Porque ele diz o seguinte: primeiro que o capitalismo não era nada, e depois ele falou que o sistema econômico, ele tem afirmado que o sistema econômico, bom, também não vou cometer um erro aqui. Ele disse que na verdade está conhecendo mais o sistema econômico e que porque acha que isso aí seja uma parte importante né, responsável pelas coisas como elas são, né? Talvez seja o eixo, né? Nós estamos falando de um eixo. Isso filosoficamente a gente está procurando entender sobre que eixos é, se apoiam os seres humanos, né? A vida, a construção da vida dos homens, né? É claro que é na realidade geral das coisas, né? Mas há certos fenômenos, né? Certos objetos que têm um destaque maior. A gente quer acreditar nisso, porque são eles que impõem, que nos impõem, acima de tudo, regras que nos fazem ser aquilo que somos, né? Que nos moldam como somos, né? Aos olhos lá de seres de outro lugar, eles ficará evidente que eles não vão perguntar aqui pelo qual sistema econômico vigente. É lógico que essa pergunta não vai ser feita. Eles vão nos identificar pela homogeneidade do grupo. Eles vão nos identificar como uma espécie de seres viventes, como quaisquer outras. E vão nos analisar pelos critérios que qualquer biólogo julgaria como válido. Ao meu ver, o critério da saúde, né? Da homogeneidade da espécie, quer dizer, a saúde nesse sentido, no sentido de estarmos saudáveis, né? Saudáveis, no sentido de vivermos saudáveis, no sentido de vivermos bem, né? No sentido de vivermos harmoniosamente, né? No sentido de vivermos desfrutando de sentimentos leves, sentimentos bons, né? Não deixando, entretanto, de exercer, Marcão, a sua individualidade e a sua vontade permanente de guerrear. A guerra vai haver sempre, mas a gente pode ter guerras de treinamento, guerras que são guerras, e guerras sempre há conosco mesmo. A gente está sempre em guerra conosco. A gente tem, né? As pessoas têm diversas formas de lidar consigo mesmas, né? Mas em diversos momentos a gente se coloca em guerra conosco, né? Com a gente mesmo, né? Agora, essa guerra é preciso saber o direcionamento dessa guerra, né? E uma guerra entre os homens, né? Uma disputa entre os homens não deve se prestar outra coisa senão a um treino, né? O ser humano, qualquer espécie, né, que for vista com olhares mais sofisticados, e que apresente, né, nas suas relações essa situação onde seres da mesma espécie matam uns aos outros, e eles lá não estão entendendo por que a gente está fazendo isso. Se é porque é religião, se é o que é, se é política. Eles não estão olhando que está matando o outro. Eles falam, aquele ali é igual aquele ali, está matando ele, que estranho que é aquilo ali. Parece que isso é plausível, é uma perspectiva plausível de você considerar, né? São formas engraçadas de você perceber que o coletivismo de qualidade é uma situação inevitável para o nosso futuro.
né? Agora, é, aí, então ele pedindo na questão da economia, e que eu tenho dito a ele, meu Deus do céu, eu só posso dizer a ele como terráqueo, né? Que eu uso meu Deus do céu porque eu sou um terráqueo. Se eu fosse o Sergiano, eu não usaria essa expressão. Mas enfim, é, é, a economia é importante porque ali estão as nossas relações, né? As premissas de como devam ser as nossas relações. Agora, já que lá de cima não estão verificando essas questões, eles estão vendo como é que estão, como está a homogeneidade daquele grupo, se são seres em bom estado, né, de conservação, de apresentação, né, se estão saudáveis, né, como a gente observa mesmo, a gente sabe muito bem quando um ser está saudável, com energias positivas, e quando ele está carregado, quando ele está estressado, quando ele está sob uma condição adversa, que não é aquela esperada para o corpo dele. O estresse é evidente que vai sempre existir. A guerra que a gente está se referindo é esse, é o estresse. O ser humano ele tem um sistema intelectual e nervoso que reage a esses estresses. Esses estresses não são situações que devem permanecer infinitamente na vida da gente, né? Que espécie de animais nós seríamos se não soubéssemos controlar nós mesmos, né? Que espécie de animais nós seríamos se não soubéssemos controlar a nós mesmos? Seríamos meramente aquela classe dos seres humanos, né? Agora, os serguianos não são seres humanos, eles estão para além dos seres humanos. Isso já ficou dito e explicado diversas vezes no texto, né? Então, é essa a provocação filosófica que está por detrás do texto, né? Agora, há uma parte aí que não é nada de filosófico, de provocação, não é nada disso. É uma parte que é uma parte técnica, jurídica, doutrinária, onde você vai reivindicar a inclusão da Teoria Geral da Justiça na TGE, que é a Teoria Geral do Estado. Porque é uma questão de corretude. Ó, tô consertando aqui o negócio aqui, ó, tá errado. Tá errado, é uma coisa simples. Vocês esqueceram disso aqui, ó. Delicadamente a gente faz isso. Agora, isso tem que ser consertado, né? Que aí o cara às vezes fica achando que, olha, o sergianismo só tem crescido, viu? O site tá... Vou deixar o link aí para vocês entrarem lá no site, tá? No site e também o maior número de pessoas é no site, mas o que eu vou fazer? Eu não estou importando. Eu quero crescer o número agora no YouTube. Então, se eu entrar no YouTube, o que acontece? Aí vai ser mais interessante a repercussão dessa doutrina. Agora, vocês vejam bem. Bom, falamos então do que precisava aí. Eu não sei, ainda tem muito tempo, mas eu vou, de repente, abreviar. Eu estou satisfeito. Eu falei, na verdade, eu tenho que postar vídeos da doutrina pura, que aqui nós estamos comentando, né, a semana. E esse vídeo é semanal. Então, na verdade, eu já tenho vídeos prontos para serem postados, vídeos do sergianismo, tá certo? Da doutrina sergiana, e foi sendo explicado de uma forma mais didática, pegando exemplos, né, mas fora desse contexto, dessa ligação aqui do tempo real, né, dos acontecimentos, né. Tem mais coisa, né, na verdade, para você que ficou atento aí no início do vídeo, realmente o anúncio aqui foi maior, né, mas eu não sei se é a ocasião para falar desses assuntos, porque na verdade eles estavam numa outra parte um outro contexto aqui das minhas ideias, né, surgiu essas questões aqui surgiram num outro contexto das minhas relações aí pessoais, né? Mas enfim, a vida é isso. O coletivismo tem que ser visto assim. Você tem que começar a sua apuração de dentro para fora. Você tem que saber quem você é, o que você sente realmente e o que você pensa realmente.
porque podem ser coisas que são contraditórias. Não porque você quis que elas ficassem assim, mas porque elas estão sem você o perceber. Mas você se habituou com isso, se acostumou e agora se tornou incapaz de sentir essa contradição dentro de si. Por uma questão de segurança, você tem que pôr isso à prova. Faça um questionamento consigo mesmo. Não da sua maneira, né? A maneira torpe que você está acostumado a fazer para enganar a si mesmo. Né? Se for o caso, de repente você não está enganando ninguém, muito menos a si mesmo. Né? Então, é o caso também. Isso aí cada um vai descobrir dentro de si. Agora, se você descobrir que realmente há uma contradição aparente aí você tem que pesquisar. Porque você veja bem, tem coisas que a gente não consegue conciliar. As pessoas tentam conciliar coisas que viver sob a égide, sob o prisma, sob as ordens, o regimento de dois senhores ou de duas grandes ordens, 3, 4 ordens, 5 ordens. Então é melhor que assumamos então um sincretismo. É isso que o hegelianismo vem propor. A assunção da adoção desses critérios, mas com uma reserva muito grande, que é a reserva do ceticismo, que é um ceticismo hegeliano, que não tem nada a ver com esse ceticismo. Tem a ver na base, mas tem a sua diferença. Né? Agora, então, se você se presta a essa situação, veja bem, se você se presta a essa situação, olha uma frase final aqui de um amigo, um serguiano. Capitalismo não gera miséria. O que produz miséria é o Estado, monopólios e oligopólios. Agora, veja que absurdo. O capitalismo não gera miséria. Ele sozinho não gera, com certeza. Ele não faz isso sozinho. Agora, o que produz miséria e o Estado é o Estado, monopólios e oligopólios. Agora, veja bem. Meu Deus do céu. Pensando como seria, não como serguiano ainda, né? Meu Deus do céu. Mas vamos tirar então meu Deus do céu e vamos pensar como serguiano. O que o serguiano pensaria? Olha, o que produz a miséria é o Estado, é o monopólio, é o oligopólio. Somado essas três formas aqui, eu acho que quase que sobrou só uma, que é o individualismo. Não tem mais coisa aqui para pôr aqui no meio, não. Quem souber aí, coloca, para me mostra. Talvez tenha alguma coisa, alguma nuance aqui, algum outro sistema próximo de um subgênero, uma subespécie, mas enfim. O individualismo, né? O individualismo é o que está faltando aqui. Se ele é o que está faltando, ele é o que está acontecendo. Ou melhor, vamos recapitular o pensamento dele, que até eu confundi agora, viu? Rapaz, o negócio não é fácil, não. É por isso as pessoas acham que essas coisas surgem assim muito facilmente. Não, tem muito trabalho isso. Nossa, muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho nisso. Muito trabalho. A gente tem que valorizar o que a gente faz, né? Tem que mostrar para os outros, tem que dar valor ao que a gente faz. Agora, o que acontece? O Estado, o que produz a miséria para ele, então é o Estado, é o monopólio e o oligopólio. Né? Isso traz miséria. Ou seja, essas coisas estão aí. Né? Então ele está dizendo que o que não traz a miséria é o quê? O que afinal de contas não traz miséria para o homem? Né? Eu não sei o que é que ele tem que nos dizer. Né? O que não traz miséria para o homem, então? Né?
fica essa pergunta aí, o que é que não traz a miséria para o homem? Ele não diz. Não tem uma doutrina, não diz porque não tem uma formação de um mundo pronto. Ah, mas seu mundo está errado, mas ele está pronto. Tem que acabar o mundo. Acabar na sua produção. Não pode acabar de extinguir, não. A gente tem que se aperfeiçoar. O perfeito, né? A gente tem que se perfazer, né? A gente tem que se perfazer. Não é que a gente tem que ser perfeito. É que eu digo muito digo muito isso no livro. E já coloquei isso lá com todas as letras, né? Tem um momento que Babileu fala para ele, não somos perfeitos, né? Nem tampouco almejamos a perfeição. O que nos interessa é consumar o próprio ato da nossa criação. Quer dizer, isso é muito bonito, porque ele está dizendo o seguinte, eles como seres viventes, né, decidiram aperfeiçoar a si mesmos. Né? Aperfeiçoar no sentido de se completar como seres, né? Porque eles perceberam, por exemplo, eles olharam para uma criança e perceberam que essas crianças não se comportavam bem. Olha que lindo isso. Um dia um serguianinho saiu e foi brincar. Deixa eu contar uma história para vocês. E esse serguianinho nem sabe, ele nem se lembra, essa é a última memória que esse serguianinho tem na cabeça dele, de quando passou a ser alguém no mundo, quando ele encontrou a sua identidade, a sua individualidade, a sua liberdade, né? E essa primeira grande liberdade, que é a consciência de si mesmo, de sua própria existência, né? de que você não é o todo, né? Você é parte do todo, ou supostamente. Então, nesse momento, você vê, esse erguianinho viu duas crianças mais velhas, uma batendo no outro menininho mais novo, no outro um erguianinho menorzinho. E ele não entendeu aquilo. Né? Agora, essas cenas o serguianinho viu repetidas vezes, em diversas formas, com diversas nuances diferentes. Ele nem se preocupou mais com essa cena do serguianinho que apanhou, não. Ele não se importa com isso, não. Isso aí, o que ficou marcado para esse serguianinho é essa ignorância dos homens. Ai, 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 serguianos. Deixa eu contar para vocês. Então, ele percebeu que talvez os homens já fossem capazes, quando ele cresceu, esse serguiano cresceu, ele passou simplesmente a acreditar que os homens, ou parte deles, já fossem capazes de apresentar soluções e caminhos mais consistentes para nós. A humanidade está carente disso. Meu Deus do céu! As doutrinas antigas que estão aí, as doutrinas que nós temos seguido são todas de fim do mundo. Todas estão predizendo o fim do mundo. Eu não vejo qual delas está vendo um futuro bom aqui para a Terra. Todas estão boas só depois do final da Terra. Quando acabar a Terra, aí a gente vai se realizar. Axalá. Né? Agora, o que acontece? Amém. Né? A gente tem que dizer amém. Respeitar de coração todas essas religiões. Cada uma diz uma coisa diferente da outra. Cada uma diz que o mundo vai acabar de um jeito diferente do outro. Né? Cada um manda você se comportar de um jeito diferente da outra. Cada um diz que você tem que fazer uma coisa que é certa e a outra diz que essa mesma coisa é errada. Aonde é que a gente pode chegar com isso daí? Eu acho que o caminho que o ser humano vai encontrar, em algum instante, é do coletivismo. A resposta é essa. Onde vamos chegar com isso daí? Num coletivismo. Eu não sei como ele vai ser, suas nuances, né?
seu aspecto mais refinado, mais de perto, né? Mais próximo de nós. Como é que a gente vai enxergá-lo, né? Mas, no entanto, ele certamente será um sistema de coletivismo qualitativo, onde os seres passam a controlar a si mesmos, tá certo? E aperfeiçoar, tornar perfeito, né? Acabar, fazer por completo o seu o ato da sua criação, né? Que é o ato da sua constituição e do alcance da maturidade. Porque, né, em última análise, da própria evolução. Agora, por que tudo isso? Porque se você... É a resposta que a gente tem dado aos nossos amigos aí, explicando dentro da teoria serguiana. O contrário disso só pode ser... Só pode... não vamos dizer que só... Que é certo, né? Pelo amor de Deus, não nos esqueçamos aí, eu sou um mero alguém que está transportador, né, da doutrina. Então, isso tem que ficar bem claro. Já até esqueci do que estava falando. Dessa questão aí do conhecimento, né? A gente até esquece às vezes. Mas é assim mesmo. A gente vai pensar a gente fica tentando lembrar de coisas que a gente ouve e essas coisas mexem com a gente, né? Essas coisas mexem com a gente. Mas esse negócio aí, deixa eu ver de onde eu vou retomar aqui, porque daqui já eu me recordo. Quem tem assistido os vídeos aí sabe que o serguianismo é esse sistema, essa teia, né, de saberes que se complementam o tempo todo, né, se recombinam e se complementam o tempo todo, né? Mas o coletivismo ele vai prosperar por isso que nós temos dito, né? Parece mais provável que isso aconteça, né? A gente não pode dizer, recordei o que eu estava querendo dizer aquela hora, que não vai dar certo pelo individualismo, né? Ele não pode dizer que não vai dar certo, mas o mais provável é que tenha que haver a morte de muitas pessoas, a extinção de muitas pessoas e de seres, né? Como a gente tem feito. Nós temos matado os nossos próprios irmãos, né? Os nossos próprios os seres da nossa própria espécie, né? Seres da nossa própria espécie e seres de espécies diferentes. Então a gente tem feito isso, né? Seres de espécies diferentes. E uma espécie que a gente às vezes acha que não é... As pessoas parecem que se esqueceram disso, mas as florestas são seres viventes. As florestas quando fala que está matando floresta, as pessoas têm que entender que elas estão matando literalmente não só mato, não só vegetal, mas como outros animais que estão ali vivendo da floresta, né? Mas a floresta mesmo, que por si só é um ser vivente, né? O vegetal é um ser vivente, né? Agora, você veja bem, esse coletivismo, a gente sabe que vai cair nele por isso, porque essa coisa da direita, a direita, né? O mundo que a direita espera aí parece que é um mundo exclusivista, né? É um mundo exclusivista. Por exemplo, se você pensar, olha, é interessante você pensar assim, se o cristianismo, que doutrina cristã, de que doutrina cristã você está falando? Da doutrina cristã da direita ou da doutrina cristã da esquerda? Né? E do mesmo jeito você tem que perguntar, né? O sistema econômico é o sistema econômico do diabo ou do Deus? É do diabo ou de Deus esse sistema econômico aí? Você tem que perguntar o tempo todo, porque essas coisas se transfiguram, né? Precisa ficar atento. É por isso que a gente não está pensando nesses ismos aí, a gente está fugindo dos ismos e está procurando entender o ser, né, dentro de sua coerência com o seu pensar e o seu agir, né, com o seu coração e com a sua razão. Quando há essa conexão, essa confluência, porque geralmente os seres estão pensando em quê? Eles pensam de um jeito, tá certo? Eles pensam de um jeito, mas agem de outro,
Então, essa incongruência aí dentro. Às vezes o sujeito pode rir da gente, né? Mas por que eu não me importo, às vezes, de perder um raciocínio? Porque às vezes a gente perde um raciocínio, mas não é porque a gente entrou em contradição, né? E às vezes a gente vê pessoas entrando em contradição o tempo todo e acabam rindo da gente. Então isso acontece, esse tipo de coisa acontece, porque são curiosidades, né? Curiosidades das comunicações. Agora, vejam bem, eu acho que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Eu não sei, não tem recado para dar. É só para vocês irem lá. Isso aí vocês já sabem que tem que fazer. Tem que ir lá e entrar no negócio. Inscrever no canal, né? Tem que assistir os vídeos. Está só aumentando lá as visualizações. E olha que a gente não fez campanha nenhuma. Fez nenhuma campanha. Isso aí é coisa mesmo do... que é um comunicado, né? É um comunicado, eu estou cronometrando aqui qual o tempo disso aí para viralizar. Nós estamos cronometrando para ver. Agora, isso, né, isso na verdade nos deixa de ser também um comunicado importante, né? Um cidadão faz, é preciso. Eu gostaria que houvesse mais comunicados semelhantes a estes, né? Eu não vejo as pessoas fazendo esse tipo de comunicado. Eu vejo elas usando a internet para fazer coisas. Então, e não vejo para a expressão de um filósofo aí, de um cientista, de um político, de um qualquer do povo aí, sem querer ser pejorativo com o qualquer aí, né, com esse pronome, mas o que acontece? Eu acho que está faltando as pessoas virem e dizerem, olha, não, a alternativa é essa, o sistema é esse, mas aí sem esquecer de nada, né? Porque se você falar, mas isso aí não sei, não pensei. Então não tem jeito. A gente precisa de doutrinas, e as mulheres é que precisam formatar esses pensamentos aí, pelo amor de Deus, ajudem-nos aí, as mulheres. Agora falando como Sorigo, né? Como brasileiro. Por favor, mulheres, nos ajudem aí, tá certo? É a hora de mostrar o feminismo poderia levantar essa bandeira. Aí que bacana. Uma bandeira muito boa para o feminismo levantar, né? Quer dizer, esse chamado, né, do feminismo, né, dessas mulheres que são chamadas então para discutir filosofia política, mas nesse sentido, né, em níveis universais, né, não meramente a nível de congressos, a nível regional, né, mas a níveis globais, evidentemente, mas principalmente universais. Isso no sentido, né, isso aí querendo ter aplicação tanto no coletivo quanto no quantitativo, tanto no quantitativo quanto no qualitativo, né? Porque no qualitativo significa dizer que você então vai ter um questionamento, né? A intervenção das mulheres propondo alternativas que sejam completas, né? Inteiras, né? E viáveis, né? Para solucionar os problemas que o ser humano tem. Né? A gente tem falado, eu estou com 29 minutos, a gente vai até 35, 36. Eu tenho falado o seguinte, se a gente não vai por esse caminho, só no resto é o que eu falei naquela hora, não sobra, o que sobra pra gente? É a luta, a gente vai digladiar, vai continuar matando uns aos outros. E depois, e se a direita vencer? Né? Ela vai para frente e vai com esse peso nas costas, com essas mortes. Como é que ela vai depois estabelecer um sistema justo? Como é que ela vai ter clima para trabalhar depois de um genocídio desse? Né? Aí as pessoas ficam medindo quantas pessoas que eu não sei doutrina matou, quantas pessoas que a doutrina matou.
A gente não tem que olhar isso mais não, gente. A gente não tem que olhar isso não. A gente tem que olhar agora para a conciliação, para os pontos positivos de uma e de outra doutrina. Se a esquerda ganhar também, o único jeito dela ganhar é com o todo. Se não for com o todo, ela perdeu. Então, se ela ganhar, não tem problema também não, ué. Se ela ganhar, está resolvido, é o todo. Agora, mas é lógico que esse todo, que significa o quantitativo, o coletivismo quantitativo, esse todo também não tem espaço para ele não. Só pode ser alguma coisa diferente. Se a esquerda ganhar, vai ser a implementação de alguma coisa diferente, né? Mas que contemple a todos, indistintamente. Porque, pelo menos no conceito, esquerda para mim significa isso. Por favor, agora, os acadêmicos, né? Os racionalistas, os lógicos, as pessoas que lidam com as ciências humanas. Tá? Eu quero pensar que quando a gente fala em comunismo, nós estamos partindo de uma premissa que é universal, dentro da academia, de que isso aí significa a totalidade. E que significa, sobretudo, que esse aspecto que eu levantei aí. Tá? Fugiu aqui de novo. Eu estava tentando pensar já uma outra coisa para emendar nisso daí, né? Mas aí fugiu. Eu não consegui encontrar essa outra coisa, né? Mas tudo bem, a gente já encontra à frente. 31. Esse coletivismo, ele é o caminho, é o que vai acontecer, provavelmente, né? Se a esquerda for vencedora, ela vai ser com uma coisa nova, porque de fato não tem a direita e a esquerda estão sempre lutando no mundo. Nós já falamos disso na doutrina milhões de vezes. Elas representam muitas outras coisas além disso: coletivismo, individualismo, né? Cooperativismo, competitivismo, né? Força rompante, força bruta, força da sabedoria. São diversas as dicotomias que se criaram em torno dessa dissensão dos homens, que na sua originalidade está cindida entre a força bruta, que é dos rompantes, né? Dos ímpetos, e a força da sabedoria, que é a força do bom senso, da sabedoria, da inteligência, né? Do bom senso, principalmente, e da justeza, portanto, da justeza, né? Essas forças estão digladiando desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. E agora, nesse último momento, ela tem tomado esse aspecto, né? De coletivismo, né? de capitalismo e socialismo, né? E comunismo, né? Tem tomado. E as pessoas têm compreendido que não seria melhor, que seria talvez melhor tratar, portanto, esse embate dessas duas forças sobre o viés do individual e do coletivo, porque aí você talvez identifique melhor quem são as pessoas, e as pessoas terão a partir disso um instrumento para saber melhor de fato o que elas sentem, o que elas pensam e o que é de fato, e por fim, né, em última análise, isso vai permitir para que elas percebam o que de fato é a política e como seria possível realizá-la, né? Eu acho que é isso que falta para as pessoas. É muito simples isso, eu tenho mostrado. Olha, vou ensinar mais uma vez a doutrina, veja bem. Você tem que se perguntar, em primeiro lugar, qual é o seu sentimento político. Você se importa se o outro tiver o mesmo que você? Isso te dói? Você não se incomoda que uma pessoa tenha tão pouco, você não tenha, que uma pessoa tenha, que você tenha muito e uma pessoa não tenha nada? Não te incomoda ver pessoas passando fome? Não te incomoda ver pessoas sofrendo? Seria legal que se todo mundo tivesse o que você tem,
Mas você, se isso que você tem fosse muito, e todo mundo tivesse muito, você se sentiria mal ainda assim? Ou você acha justo que se você, que se você, porque você teve uma vida difícil até aqui, e a vida não foi fácil com você, ela privou da sua companhia pessoas que você amava, ou tornou a vida dessas pessoas difícil demais, e agora que você conseguiu vencer e conquistar alguma coisa, já é muito para você, você não quer aceitar que outras pessoas tenham uma vida diferente, ou dentro do seu coração, você realmente acha que o mundo não tem solução. Mas aí você esquece de perguntar a si mesmo, e o que vai ser do mundo então? Se ele não tem solução? Só resta saber quando é que ele vai acabar. Quando é que ele vai acabar? Não deve demorar. Ou o mundo é bom assim, essa briga constante. E é isso aí mesmo, e a gente tem que aceitar essa briga permanente. E fazer de tudo para ser forte. E sobreviver. Pode ser também. Tudo isso aí tem que ser questionado. Tudo isso tem que ser questionado. Agora, nada disso importa. O que importa mesmo é você decidir se você acha justo viver, devotar a sua vida, encontrar o sentido de viver, o sentido da existência, realizar-se num sistema individual, coletivo ou da raça. É essa questão que você tem que colocar no plano do sensível, no plano da emoção, no plano do sentimento, né, do coração. Né? A gente usa a metáfora do coração, mas é no coração que a gente sente mesmo essas coisas. É o cérebro que processa tudo, evidentemente. Né? Tudo dentro da roupagem da alma, né? De um dos confederados aí. Né? Quem conhece a doutrina sabe que cada um de nós carrega a alma de um dos confederados. Bom, o que acontece? Quando você, então, procede a essa pergunta, né, você começa a descobrir o que você é realmente politicamente, quem é você politicamente. É só aí que você vai saber quem você... A maioria das pessoas não sabe definitivamente qual é a sua posição política na vida. Isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante, porque são muitas pessoas que discutem política e não sabem disso. Isso é que é o aterrorizante. Isso é o que é o aterrorizante. Agora, tudo bem. Isso é natural. A gente precisa de fazer algo sobre isso. O serguianismo tenta nos mostrar, nos alertar sobre isso. Né? Porque isso aí parece uma coisa muito óbvia. É só raciocinarmos. Ora, que posição política, afinal de contas, tem esse ser vivente? Ele acredita que é possível, ele primeiro reconhece que ele é um ser gregário, porque ele está num ordem, ele está pairando, né? O seu orbe está pairando no universo, né? Ele nunca saiu supostamente desse orbe, e ele percebe a convivência, né? Ele percebe a presença de outras pessoas ao lado dele. E ele percebe que ele tem que se entender com essas pessoas, né? Ou matá-las todas, né? Ou morrer tentando fazê-lo. Né? Essas são as opções possíveis desse ser. Eu acho que a opção mais sensata, mais sofisticada, mais arriscada, né? Porém eu acho que mais justa, mais correta, é você procurar entender o outro e conviver com o outro, né? Entender o outro, entender a si mesmo e optar por um sistema de coletivismo. É o natural. É o natural. Agora, já vou te falar, você pode até pensar do outro jeito. Esse é um caminho que você pode seguir, um caminho do individualismo. Agora, a sociedade, o grupo tem que fazer esse tipo de votação. Isso é um quesito político, esse é um quesito de constituinte.
Isso é um quesito de constituinte, vocês estão entendendo? Isso é um quesito natural de constituinte. Ó, ó, repete aí comigo em casa, ó. Isso tá parecendo o gesto de quem tá lalando, né? Bom, é, outro dia um cara, a gente vê isso, né? A gente alerta as pessoas sempre para isso aí, né? Desconfiar das boas vontades, né? A gente precisa desconfiar das boas vontades, né? O sergianismo pede, né? Primeiro, é o primeiro a pedir, desconfiem de mim. Agora, analisem os dogmas, analisem os dogmas, né? Mas o mundo não pode, não consegue viver assim, não. O mundo não consegue viver assim, não. Ora, mas se ele não está conseguindo viver desse jeito, mas como é então o jeito que ele vai conseguir viver? Nós todos concordamos que nós queremos a manutenção da espécie, a sobreviver, a permanência da espécie. Olha para você ver que nossa escolha já está pendendo para a escolha da raça. No nosso subconsciente. Isso já acontece. É o caminho inevitável que nós temos do coletivismo. Vamos ficando por aqui. Foi muito bom nosso encontro de hoje. É isso aí. Tá certo? Um abração aí para os serguianos. Nós vamos postar lá no canal. Tá? Quem quiser, depois peça aí para se inscrever aí no canal de WhatsApp, tá? Do Serguianos da Terra. É só mandar aí para o meu celular. Vocês vão pedir a inclusão. Nós vamos te colocar num dos grupos lá. Tá certo? E você vai poder entrar em contato com a doutrina serguiana e vai poder compreender melhor, né? Porque às vezes um vídeo desse que nós acabamos aqui de apresentar pode não ficar claro, evidentemente. Isso é muito provável de acontecer. Às vezes eu me enfureço com isso, com pessoas que aparecem aí falando coisas. É porque eu fico ansioso, mas eu vou ouvindo elas para ver que parecem coisas boas, eu fico ansioso para ver, ela vai trazer uma novidade, ela vai trazer uma coisa que vai arrebentar, que vai ir de encontro com o serguianismo e vai realmente, enfim, contribuir, somar. Mas não. Aí eu não encontro mais nada e me frustro nessas buscas. Então, mas eu vou atrás, eu tenho que ir até o final, tenho que fazer esse trabalho de pesquisa, né? Mas não vejo, não encontro uma alternativa mais ousada, né? Então, entrando em contato lá no grupo, você vai ter acesso à doutrina, vai poder trabalhar, questionar, aprender, ensinar, né? Porque o serguianismo é sincretista, ele está sempre aberto, né? Ele não abre mão de algumas coisas. Você pode pegar depois a cartilha do serguiano para você ver quais são os absurdos, né? Que em Sergues não se permite. Não é aqui na Terra, não. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Tá certo? Abraço.